Bom dia, bom dia, bom dia. Quem fala com você é o seu irmão, seu amigo, seu companheiro, aquele que está pronto para te ajudar, te dar uma palavra de incentivo. Luzimar Almeida, palestrante em lojas, empresas, comércios. E nesse momento eu gostaria de chamar a sua atenção, porque ontem eu ouvi uma história de um grande empresário que ele contou um pouco da sua história. E aquela história me chamou a atenção, porque ele era dono de 40 lojas, tinha lanchonete, restaurante e ganhava muito dinheiro. Tinha o total de quase 120 funcionários que trabalhavam ao seu redor, 120 colaboradores, mais ou menos. E ele disse que antes da pandemia ele teve algumas dificuldades e já teve alguns prejuízos. Mas ele foi surpreendido pela pandemia. E na pandemia ele perdeu muitos dias parados sem poder abrir a loja. E resumindo a situação, quando ele conseguiu voltar de volta à abertura da loja, ele já estava com muita dívida e não estava conseguindo pagar mais as suas dívidas. E ele, infelizmente, ele teve que fechar as portas. E aí ele comentou comigo que ele ouviu uma das minhas palestras, que eu estava conversando com ele, que fala sobre como enfrentar a crise, como encarar a crise, o que fazer no meio da crise. E nós sabemos que a crise vai chegar para qualquer um. Pode ser ele pequeno empresário, grande empresário, pode ser ele dono de uma multinacional, ele pode ser poderoso na sua empresa, ele pode ter muitos focos, muitos acessos. Mas eu quero dizer que aquele homem me contou uma história que hoje ele tem apenas uma lanchonete e um restaurante. E hoje ele trabalha com um grupo de 8 pessoas no seu restaurante. Para quem tinha 120, quer dizer, ele perdeu muitos funcionários. E ele disse também que esses funcionários, o acerto deles ficou caríssimo e ele teve que fechar praticamente todas as suas lojas. Eu não vou citar o nome dele aqui, porque ele não me autorizou a falar do nome dele, mas ele falou que eu poderia falar da história dele. Um homem que viajava a cada 6 meses, conhecia um país, ele e a esposa. Um homem que todas as Copas do Mundo, ele viajava para assistir os jogos da Copa, na companhia de empresários. Um homem que andava de avião de um país para o outro com facilidade. E ele me contou que quando chegou a pandemia, ele enfrentou essa dificuldade e acabou fechando as portas. E ele disse que ele, ouvindo aquela palestra que eu trouxe, como enfrentar a crise, como enfrentar a dificuldade, como superar em tempos de crise, como crescer em tempo de crise. E aí ele falou que uma das primeiras coisas que ele observou foi que na minha palestra tudo que eu falei encaixou na história dele. E ele já é uma pessoa com anel no dedo, uma pessoa renomada, uma pessoa bem sucedida na vida. Mas ele falou que ele fechou 40 lojas e mandou muita gente embora da sua empresa, das suas lojas, porque as portas se fecharam. E agora ele falou que ele começou a fazer aquilo que eu falei, como encarar, como enfrentar a crise. Ele disse que agora ele está fazendo dessa forma. E ele disse que agora ele agradece a Deus de manhã, agradece a Deus à tarde, agradece a Deus à noite, porque Deus mostrou para ele um novo caminho. Talvez não seja a sua história, talvez não seja o que está acontecendo com você, talvez não seja o momento que você está enfrentando, mas se você precisar de um palestrante para conversar com seus colaboradores, para conversar com aqueles que estão do seu lado, porque às vezes a empresa já está em crise, e se o colaborador não estiver junto, se o colaborador não abraçar a causa, se o colaborador não estiver falando a mesma língua, a tendência é cair junto. A empresa vai cair, a empresa vai sofrer, a empresa vai ter danos, mas o funcionário também vai ter as consequências.
Tem muita gente que fala assim, aquela empresa grande que tinha na minha cidade faliu. E tem muita gente lá que, além de estar desempregado, nem recebeu o tempo de serviço. Por quê? Esse funcionário se afunda junto. Esse funcionário desce junto. Então, veja bem, o funcionário ele tem uma meta. Ele tem que andar do lado do patrão, caminhar com o patrão, seguir junto com o patrão, fazer junto com o patrão. Porque se o patrão se quebrar, ele também se quebra. Se o patrão falir, ele também fale. Se o patrão perder a liderança da empresa, o funcionário também perde a liderança do emprego. Então temos que ter esse objetivo. O que fazer para superar em tempo de crise? E o que você tem que fazer para estar lado a lado com o seu patrão? Não é você puxar saco. Não é estar ali mimando ele todos os dias do patrão. Fazendo o seu serviço com dignidade. Fazendo o seu serviço com clareza. Fazendo o seu serviço com aquilo que tem que ser feito. O bom funcionário, ele é aquele que, quando ele chega de manhã, ele sabe, não precisa ele fazer correndo, não precisa ele fazer um estouro, mas ele tem que dar o seu melhor. Porque, com certeza, o patrão também está vendo, a diretoria da empresa está vendo, o gerente está vendo, o RH também está de olho. Então, veja bem, o que fazer para vencer o tempo de crise? Então, se você precisar de uma palestra como esta na sua empresa, na sua loja, no seu comércio, pode ser, eu sempre falo que você conversar com 5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, 20 colaboradores na sua empresa, nós estamos à disposição para ir lá, trazer uma palavra, trazer uma palestra sobre aquele assunto que a sua empresa está precisando. Então, se você sentir a necessidade de contratar um palestrante para estar aí conversando com os seus funcionários, com os seus colaboradores, eu me coloco à sua disposição para atender você aonde você precisar. E com certeza, eu tenho certeza que se o seu colaborador, se o seu funcionário ouvir uma palestra comigo, ele vai ter uma nova visão, ele vai ter uma nova meta, ele vai ter uma nova direção. Eu quero dizer a vocês que, para mim estar hoje onde eu estou, para mim estar hoje palestrando, conversando com vocês, eu passei muita dificuldade. Eu passei muita dificuldade, eu passei muito estreito, eu passei momentos de grande dificuldade. Teve momentos que eu pensei, não vou conseguir, vou ter que parar. Mas veja bem, dentro dessas dificuldades que eu passei, dentro dessas lutas que eu passei, eu coloquei tudo por baixo e comecei a olhar por cima. Eu vou vencer, eu vou chegar lá, eu vou superar, eu vou adquirir. E fui atrás. Corri atrás dos meus objetivos. Então, se eu estiver aí na sua empresa, trazendo uma palestra aos seus colaboradores, eu vou trazer para eles experiências, eu vou trazer para eles esperança. Veja bem, porque ninguém pode tender ao fracasso, mas sim a ser fortalecido naquilo que faz. E por isso que nós estamos à sua disposição. Chame nós aí no nosso WhatsApp, o 015 996 756690. Vamos atender você logo pelo WhatsApp, é um atendimento mais rápido. Você pode também chamar nós aí no Facebook, Luzimar Almeida, palestrante. Você pode também entrar no meu canal no YouTube, Luzimar Almeida no YouTube, palestrante. Luzimar Almeida, palestrante, já aparece ali no YouTube. E você vai estar acompanhando o meu trabalho, as minhas palestras, as minhas conversas. E esses dias alguém falou comigo assim: interessante que o senhor consegue separar a empresa e a igreja. Eu falei, sim, a empresa eu vou trazer uma palavra de ânimo, de constituição, de elevância no crescimento que faz, né? E na igreja nós vamos pregar a palavra. Pregar a palavra, nós sabemos que a igreja, ela não deixa de ser uma empresa. A igreja, ela não deixa de ser um órgão, onde estamos falando de crescimento, mas a igreja fala de Deus, né? Mas a palavra de Deus. E na empresa também, nós vamos estar debaixo da bênção de Deus, debaixo da autoridade de Deus, debaixo daquilo que Deus nos entregou, e estaremos trazendo uma palavra para a sua empresa, para o crescimento. Eu sempre digo que o patrão e o funcionário, eles crescem se Deus estiver no negócio. Se Deus estiver junto no negócio, as coisas vão bem.
Então, estamos à sua disposição. Chame nós aí, estamos prontos para atender, eu e a minha equipe, estamos preparando o melhor material, o melhor assunto, a melhor palestra na sua empresa. Eu sempre digo que cada palestra que eu faço, eu melhoro um pouco mais. E é isso que o seu funcionário tem que pensar. Cada dia que eu trabalho, eu melhoro um pouco mais. Cada dia que eu faço algo para a empresa do meu patrão, eu também cresço junto. Talvez você diga assim, mas lá na empresa eu só me ralo. Eu só vejo o lado negativo. Eu só vejo o lado que eu estou ali dando o meu tudo e estou recebendo simplesmente o meu salário do mês. Mas é isso que eu quero dizer para você. É com esse salário do mês que você recebe, é que você compra o alimento na casa, que você compra o leite para a criança, que você paga as prestações, que você paga o seu aluguel. Se você tem casa própria, você tem água, luz para pagar, da mesma forma do aluguel, mas é com esse salário que você ganha lá na empresa que você trabalha. Então, estou aqui. Vamos abraçar essa causa? Vamos nos juntar juntos, mas com certeza, fazer o correto. Pensar positivo. Eu vou entrar aqui agora no assunto aqui que eu ouço muito. Onde eu passo, eu ouço muito. Eu tenho andado muito por esse Brasilzão afora e onde eu passo, eu escuto pessoas dizendo assim, você não pode desistir. Você não pode desistir porque a esperança é a última que morre. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Para mim, eu penso assim, a esperança nunca vai morrer. A esperança nunca vai morrer porque a esperança não tem vida. A esperança nunca vai morrer. A esperança nunca vai morrer. Eu tenho um texto bíblico que eu gosto muito dele, que diz no Salmo 71, versículo 5, onde o salmista diz, pois tu, Deus, és a minha esperança, desde a minha mocidade. Então sabemos que na nossa vida, a esperança nossa é Deus. Se você tiver Deus como regra de fé e prática, tudo vai bem. E é sobre isso que eu gostaria de chamar a sua atenção. Estaremos aí no seu evento, na sua empresa, trazendo a melhor palestra. Eu gosto de falar assim que eu faço uma palestra simples, mas que ela seja objetiva. Talvez você fale assim, mas o que esse palestrante tem para mim? Será que vale a pena ouvir ele? Será que vale a pena trazer ele na minha empresa? Será que vale a pena trazer ele para conversar com os meus colaboradores, com os meus funcionários? Então eu estou me colocando à sua disposição agora para poder somar junto. Eu atendi uma palestra um tempo desse e eu palestrei para 12 pessoas. Um ano depois, o empresário me chamou e disse, eu quero que você venha trazer uma mesma palestra aqui para os meus colaboradores. E aí eu falei assim, sim, é aquele mesmo grupo de 12. Ele falou, não, hoje eu tenho um grupo de 26 pessoas. Então, quer dizer, dobrou dentro de um ano. Então, cresceu dentro de um ano. Então, e é isso que eu gosto de ver, é crescimento. Bora crescer junto? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem com Deus.